Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula vamos ver o que é uma forma linear, uma forma bilinear e uma forma quadrática. Vamos nessa? Seja V um espaço vetorial real. Uma forma linear nada mais é que uma transformação linear de V em R. Por exemplo, f de R2 em R, tal que f de xy é igual a x mais y. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser calcular f de 1, 2, é igual a 1 mais 2, que é 3. Agora, seja V um espaço vetorial sobre R. Uma forma bilinear sobre V é uma função f de V cartesiano V em R que satisfaz essas quatro propriedades para todo o 1, o 2, V no espaço vetorial V e para todo escalar C real. Bom, em vez de ficar lendo aqui as quatro propriedades, vamos utilizá-lo, para fazer o seguinte exemplo. A função f de R2 cartesiano R2 em R, dada por f de x1, x2, y, y2 igual a 2x1, y1 menos 3x1, y2 mais x2, y2, é uma forma bilinear. Vamos verificar? Para isso, então, vamos pegar aqui o vetor V, o vetor x1, x2, o vetor, vamos chamar aqui de U1, o vetor y1, y2 e o vetor U2 igual a Z1, Z2, todos eles em R2, e vamos pegar também um valor C real. Vamos então verificar a primeira propriedade. Se eu quero calcular aqui f de U1 mais o 2, ou seja, de U1 mais o 2 com V, é igual a f de y1 mais z1, y2 mais z2, operado com x1, x2. Isso, pessoal, aplicando aqui a lei de formação da função, é igual a 2 vezes que multiplica y1 mais z1, que multiplica x1, depois menos 3 vezes y1 mais z1, que multiplica o x2, e por último, mais x2 y2, ou seja, mais y2 mais z2, que multiplica o x2. Bom, isso aqui então vai ser igual a, aplicando aqui as propriedades, vai ficar 2x1, 2y1, x1, 2 y1, x1 mais 2z1, x1 menos 3 y1, x2 menos 3 z1, x2 mais y2, x2 mais z2, x2. Bom, reorganizando aqui, isso vai ser igual a 2y1, x1 menos 3y1, x2 mais y2, x2. Depois, mais 2 vezes z1, x1 menos 3 vezes z1, x2 mais z2, x2. Bom, vou levantar aqui um pouco para a gente continuar. Essa primeira parte aqui, pessoal, se a gente observar, é exatamente f aplicado em y1, y2 e x1, x2. E já essa segunda parte aqui é igual a f aplicado em z1, z2
e x1, x2. Ou seja, isso aqui tudo é igual a f, né, de 1v. Isso aqui tudo é f de 1v, correto? Isso aqui equivale a f de 1v. E isso aqui equivale a f de u2v. Então, a gente tem que a soma f de u1 mais u2v é igual a f de u1v mais f de u2v. Então, primeira parte, ok. Vamos agora, então, para a propriedade número 2. A propriedade número 2 pede para calcularmos f, né, de c que multiplica o 1 com v. Bom, f de c que multiplica o 1 com v é o mesmo que f que multiplica c o y2, né, ou seja, c y1, c y2, operado com x1, né, x2, que é o nosso vetor v. Aplicando aqui a lei de formação da função, é igual a 2 vezes, né, c y1, depois que multiplica x1, menos 3 vezes c y1, que multiplica x2, por último, mais c y2, que multiplica o valor de x2. Vou levantar aqui um pouco novamente. Isso aqui, pessoal, a gente pode colocar um c em evidência, correto? É igual a c que multiplica 2 vezes y1 x1 menos 3y1 x2 mais y2 x2. Ou seja, é igual a c que multiplica a função f aplicada em y1, y2 e x1, x2, que é igual a c que multiplica f de u1 vezes em u1 e v. Então, segunda propriedade também ok. A terceira propriedade pede para a gente calcular f, né, em v, u1 mais u2. Então, vamos lá. A terceira propriedade, então, temos que calcular f de v, u1 mais u2. Que, na verdade, vai ser igual a f de x1, x2 e y1 mais z1 e y2 mais z2. Bom, utilizando aqui então a regra de formação da função, vai ser igual a 2 vezes x1 que multiplica y1 mais z1 menos 3 vezes x1 que multiplica y2 mais z2, por último, mais x2 que multiplica y2 mais z2. O que eu fiz aqui, pessoal, foi nada mais nada menos que utilizar essa lei de formação. Olha, 2 vezes x1, o segundo termo, né, y1 mais z1, depois menos 3x1 que multiplica o segundo termo, que é y2 mais z2, e por último o segundo termo, que é x2, nesse caso, que multiplica y2 mais z2. Bom, isso aqui, pessoal, vai ser igual a 2 vezes x1 y1 mais 2 vezes x1 z1, depois menos 3 vezes x1 y2 menos 3 vezes x1 z2, por último mais x2 y2 mais x2 z2. Reescrevendo aqui novamente, o que a gente vai ter vai ser
2 vezes x1, y1, menos 3 vezes x1, y2, mais x2, y2, mais 2 vezes x1, z1, menos 3 vezes x1, z2, mais x2, z2. Isso aqui, como a gente acabou de ver, é exatamente f de x1, x2 e y1, z2, somado, né, com essa segunda parte, que é igual a f de x1, x2 com z1, z2. Bom, mas essa primeira parte aqui é exatamente f de v com o 1 e a segunda parte é f de v com o 2. Então, acabamos então de demonstrar a terceira condição. Agora falta nos demonstrar, né, a quarta condição, a quarta propriedade, que é o seguinte: f, vamos voltar lá para ver, olha só, reduzir aqui, vou deixar reduzido de uma vez, f de u1 vezes c, não, de 1 com cv, correto? Então, olha só, aqui a gente vai ter então f de u1 com cv, que é igual a f de y1, y2 com cx1, cx2. Bom, isso aqui, pessoal, é igual a, vamos lá, 2 vezes y1 vezes cx1 menos 3 vezes y1 cx2 mais y2 cx2, que é igual a c que multiplica 2 vezes y1 x1 menos 3 vezes y1 x2 mais y2 x2, que é igual a c que multiplica f de y1 y2 e x1 x2, ou seja, é igual a c de f de u1 com v. Então, acabamos de demonstrar então as quatro condições e, de fato, então o que a gente tem é que essa função dada é uma forma bilinear de R2, cartesiano R2 em R. Outros dois exemplos para vocês verificarem em casa, pessoal, é o seguinte: o produto interno, né, de V cartesiano V em R. Então, aqui todo produto interno é uma forma bilinear. E além disso, né, se você pegar aqui o produto interno P, o produto, né, de R2 em R, então aqui a gente tem, na verdade, né, R cartesiano R em R, né, tal que o produto, né, P de x por y é igual a x vezes y. Aqui também a gente tem uma forma bilinear de R cartesiano R. Bom, a título de informação, temos que o conjunto de todas as formas bilineares de V cartesiano V em R é um espaço vetorial em relação à soma de funções e multiplicação natural por escalar. Agora, seja V um espaço vetorial e B de V cartesiano V em R uma forma bilinear. Dado uma base de V, A, V1, V2, TVN, uma base ordenada, associa-se a B uma matriz B de AA, chamada matriz da forma bilinear na base A. A matriz é obtida da seguinte maneira: o primeiro elemento dessa matriz, o elemento na linha 1, coluna 1, é a forma bilinear aplicada nos vetores V1, V1. Então, na linha N,
coluna M, a gente vai ter então a forma bilinear aplicadas nos vetores Vn e Vm. Então, se U é igual a uma combinação linear desses vetores x1 é dos vetores de A, né, e V é outra combinação linear desses vetores V1 até Vn, ou seja, dos vetores dessa base A, então a forma bilinear pode ser escrita como B de UV igual a U transposto vezes a matriz da forma bilinear na base A vezes o vetor V. Bom, aqui, esse vetor aqui, né, é o vetor das coordenadas de U em relação à base V, ou seja, o vetor coluna x1, x2 até xn. Então, quando se pega transpor, vai ficar um vetor linha, uma matriz quadrada n por n, vezes o vetor V coluna, que vai ser as coordenadas de V aqui, né, em relação à base A. Bom, seja B, então, né, de R2, cartesiano R2 em R, uma forma bilinear dada por B de x1, x2, y, y2 igual a 2x1 menos 2x1, y1 menos 3x1, y2 mais x2, y2. Então, esse aqui, pessoal, é a forma bilinear do exemplo anterior, correto? Se B é a base canônica de R2, vamos determinar, então, né, a matriz da forma bilinear na base A, ou melhor, na base C nesse caso. Vamos lembrar que C aqui, então, é a base E1, E2. Lembrar que E1 é o vetor 1, 0, E2 é o vetor 0, 1. E a gente tem aqui, então, né, que a matriz B dos vetores em relação à base C, da forma bilinear em relação à base C, vai ser aqui B de E1 é 1, depois B de E1 é 2, B de E2 é 1, B de E2 é 2. Bom, vamos lá então agora calcular cada um desses B, correto? B de E1 é igual a B de 1, 0, 1, 0. Ou seja, vale 2 vezes 1 vezes 1 menos 3 vezes 1 vezes 0 mais 0 vezes 0, que é 2. Então, essa matriz, o primeiro elemento aqui vale 2. Agora, B de E1 é 2. É igual a B aplicado em 1, 0 e 0, 1, que vale 2 vezes 1 vezes 0, depois menos 3 vezes 1 vezes 1 e por último mais 0 vezes 1, que vale aqui dá 0, menos 3. Então, B de E1 é 2, vale menos 3. Vou levantar aqui um pouco para facilitar a nossa operação. E agora, continuando, temos B de E2 é 1 é igual a B de 0, 1 operado com 1, 0. Ou seja, 2 vezes 0 vezes 1 menos 3 vezes 0 vezes 0 mais 1 vezes 0, ou seja, 0. Aqui vale 0. E por último, B de E2 é igual a B de 0, 1 com 0, 1. Ou seja, 2 vezes 0 vezes 0 menos 3 vezes 0 vezes 1 mais 1 vezes 1, que dá 1. Essa, então, é a matriz, né, da forma bilinear dada 2 menos 3, 0, 1. Aqui, então, está
a matriz procurada. Vamos para mais um exemplo. Seja B, então, agora de R3 cartesiano R3, né, em R, uma forma bilinear dada por B de x1, x2, x3, y, y2, y3, igual a menos 2x1, y1, mais 4x2, y1, mais 2x2, y2, mais 2x2, y3. Se C é a base canônica de R3, determinar, então, essa matriz. Vamos lembrar aqui, então, que C aqui é a base E1, E2, E3. Vamos lembrar que E1 é o vetor 1, 0, 0. E2 é o vetor 0, 1, 0. E E3 é o vetor 0, 0, 1. Bom, então, né, a matriz B da forma bilinear em relação à base C vai ser, então, a matriz 3 por 3 nesse caso. B de E1 é 1, B de E1 é 2, B de E1 é 3. Depois, B de E2 é 1, B é 2, é 2, e B de E2 é 3. Por último, B de E3 é 1, B de E3 é 2, e B de E3 é 3. Essa matriz, então, 3 por 3. Vamos fazer agora, pessoal, de uma forma um pouco mais rápida. Olha só. Vamos observar, então, que quando eu calculo B de E1 é 1, os únicos elementos que vão ser 1 nessa expressão é onde aparecer o produto x1, y1. Todos os outros produtos vão ser iguais a zeros. Então, aqui vai dar 0, vai dar 0, vai dar 0, vai ficar aqui, então, menos 2. Da mesma forma, B de E1 é 2. É onde aparece quem? O produto x1, y2. Observem que não aparece o produto x1, y2. Então, aqui vai ser 0. B de E1 é 3. É onde aparece o produto x1 com y3. Ou seja, x1 com y3 também não aparece aqui. Então, aqui vale 0. Bom, B de E2 com E1 tem que aparecer o produto x2, y1. x2, y1 aparece aqui, olha, com coeficiente 4. E2, E2 tem que aparecer o produto x2 ao quadrado, que não aparece. Então, aqui vale... Perdão, tem que aparecer o produto x2, y2. Perdão. O produto x2, y2 tem aqui coeficiente 2. Agora, E2, E3 tem que aparecer o produto x2, y3. O produto x2, y3 não aparece, então aqui vale 0. Por último, né, última linha, tem que aparecer o produto x3, y1, que não aparece, vale 0. O produto x3, y2 também não aparece, vale 0. E o produto x3, y3 vale 2. Então, observem que eu tenho aqui 4 termos, correto? Que vai ser exatamente o número de elementos não nulos da matriz da forma bilinear em relação à base C dada. Bom, para cada base que eu pegar, vamos ter uma matriz correspondente a esta base. Uma forma bilinear, então, B de V cartesiano V em R, ela vai ser dita simétrica se B de xy for igual a B de yx para todo vetor xy no espaço vetorial V. E a gente tem que B vai ser simétrica se somente se a matriz, né, em relação a uma base A é uma matriz também simétrica. Enfim, né, a gente consegue então definir o que é uma forma quadrática. Seja V um espaço vetorial real e B de V cartesiano V em R uma forma bilinear simétrica. A função Q de V em R, definida por Q de V igual à forma bilinear B de VV, é chamada forma quadrática associada a B. Então, Q de V é igual a V transposto, que multiplica a matriz da forma bilinear B em relação à base A, que multiplica V. Olha só, seja Q então de R2 em R, dada por
Q de x1, x2 igual a x1 ao quadrado menos 10x1, x2 mais x2 ao quadrado. Aqui a gente tem então, né, uma forma quadrática. Então, o que a gente tem que achar primeiro é uma matriz, né, B que seja simétrica. Então, vamos pensar o seguinte, olha, vamos pegar V, né, que é x1, x2. Então, se a gente pegar V transposto vezes uma matriz B vezes V, tem que ser igual a x1 ao quadrado menos 10x1, x2 mais x2 ao quadrado. V transposto é igual a x1, x2, que multiplica B, lembrando que B tem que ser simétrica, correto? Então, vou chamar aqui de A, B, B, C, uma matriz simétrica, que multiplica, então, né, x1, x2. Bom, quando a gente faz aqui as devidas operações, a gente vai ter o seguinte, olha, vamos ter primeiro aqui, olha, essa linha por essa coluna, e vamos ter aqui, então, AX1 mais BX2, opa, vai ter ao contrário, vai ser uma matriz linha, né? Vamos ter AX1 mais BX2, esse aqui é o primeiro elemento da matriz, e o segundo elemento vai ser BX1 mais CX2, então BX1 mais CX2. Essa matriz, né, multiplicada pela matriz coluna X1, X2. Bom, fazendo aqui essas devidas operações, né, aqui a gente tem exatamente, né, V transposto B vezes V. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, olha, a gente vai ter x1, né, que multiplica o primeiro elemento, ou seja, a x1 ao quadrado mais b x1, x2, depois este vezes o segundo, ou seja, mais b x1, x2 mais c x2 ao quadrado, que tem que ser igual a x1 ao quadrado menos 10 x1, x2 mais x2 ao quadrado. Bom, quando a gente faz isso, pessoal, o que a gente vai ter aqui vai ser o seguinte, olha só, igualando os termos. A gente vai ter então que o A vale 1, correto? A gente vai ter então que o C vale 1 também. E aqui a gente tem 2B igual a menos 10. Ou seja, 2B igual a menos 10, que vai nos dar então que B é igual a menos 5. Logo, pessoal, se a gente tem que ver x1, x2, então o que a gente vai ter aqui é que Q de x1, x2 é igual a, posso até colocar aqui na forma, se eu quiser, como anterior, correto? Q de x1, x2 é igual a matriz x1, x2, que multiplica a forma bilinear, né, quadrática, simétrica, ou seja, aqui vamos ter 1, menos 5 e 1, que multiplica x1, x2. Então, a gente acabou de montar, então, a forma quadrática, né, de uma multiplicação matricial, que é, né, o que diz essa definição, que é sempre possível. Observem que existem várias matrizes que satisfazem propriedade, mas que existe apenas uma, que é uma matriz simétrica, correto? Por exemplo, se eu faço aqui 10 e aqui menos 1, daria certo. No entanto, a matriz aqui não seria simétrica. Então, a gente não teria então uma forma quadrática. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Uma forma quadrática de R3 em R, dada por Q de x1, x2, x3, igual a 3x1 ao quadrado, mais 2x1, x2, mais 4x2 ao quadrado, mais 5x2, x3. Então, pessoal, olha só. Vou tentar fazer aqui agora um pouco diferente, olha. O que a gente tem aqui, Q de x1, x2, x3, vai ser igual a o produto, né, de uma matriz linha, x1, x2, x3, uma matriz 3 por 3, que multiplica a matriz coluna,
que é a matriz x1, x2, x3. Então está aqui o vetor V, né? E está aqui também o vetor V transposto. A questão é a seguinte, olha, o x1 vai aparecer, se a gente parar para pensar, só que, olha, x1 ao quadrado. Então, esse elemento 1 é quando multiplica x1 com x1. Então, aqui vai ficar o 3. Bom, x1, x2, ele vai aparecer quando multiplica o x1 com o x2 e quando multiplica o x2 com o x1. Então, olha só, no elemento A, na matriz aqui, 1, 2 e 2, 1, vai aparecer x1, x2. Então, aqui a gente pegar a metade, correto? Colocar um aqui e um aqui. Bom, depois que a gente faz, olha só. Agora, vamos pensar o seguinte. x2, x2 ao quadrado. x2 ao quadrado vai aparecer exatamente aqui, olha, que é quando a gente multiplica x2 por x2, não tem outra possibilidade. E, a mesma coisa, x2, x3, linha 2, coluna 3. Então, aqui vai ficar 5 sobre 2 e aqui vai ficar 5 sobre 2. Observem que não aparece o produto x1, x3, então aqui vale 0. E observem que x1, x3, x3, x1 é a mesma coisa. E o mesmo acontece com o produto, né, de x3 com x3, que é x3 ao quadrado. Então, olha só, essa aqui então vai ser a matriz simétrica, né, da forma bilinear, correto? Ou melhor, a forma bilinear simétrica. Bom, vou deixar para vocês então verificarem essa propriedade. Ou melhor, vamos fazer agora, olha só. Quando a gente verificando então, olha, o que a gente tem aqui, que de x1, x2, x3, aqui, né, verificando, é igual a esse produto de matriz, né? Então, olha só, vamos ficar 3x1 mais x2, 0, x3, né? Aqui está o primeiro elemento. O segundo elemento aqui, essa linha por essa coluna, é x1 mais 2x2 mais 5x3 sobre 2. E o último elemento vai ser apenas, né? Vai ficar 0x1, ou seja, 5x2 sobre 3. Bom, agora, olha só o que acontece. Vamos multiplicar essa matriz linha por essa matriz coluna, que é x1, x2, x3. Isso vai nos dar que de x1, x2, x3 vai ser igual a esse elemento por x1, ou seja, 3x1 ao quadrado mais x1, x2. Depois x2 multiplica todo esse elemento, ou seja, mais x1, x2 mais 2x2 ao quadrado mais 5 sobre 2 x2, x3. E por último, esse elemento por esse, ou seja, mais 5 sobre 2 x2, x3. Isso nos dá então que de x1, x2, x3 vai ser igual a 3x1 ao quadrado, x1, x2 mais x1, x2 dá mais 2x1, x2, 2x2 ao quadrado. Bom, na verdade eu errei aqui a conta, né? Como é x2 ao quadrado, aqui é 4, pessoal. O erro foi meu aqui. Aqui não é 2 não, aqui é 4. Por isso que é bom sempre conferir as operações, olha. Aqui é 4. Se aqui é 4, aqui novamente vai aparecer no 2x2 aqui, aparece, né, o 4, olha. Então aqui aparece 4, correto? Se aqui aparece 4, aqui também vai aparecer, né, 4, e aí bateu, né, com o que a gente queria, né, com que é a verdade, né, por mais 4x2 ao quadrado, 5 sobre 2 mais 5 sobre 2 é 5, né, mais 5x2, x3. Então, olha só, ok, bateu o que a gente estava procurando. Então, a gente podia fazer igual no anterior, né, montar uma matriz genérica simétrica, né, depois cair no sistema e resolver, ou então podemos utilizar essas propriedades interessantes, né, que vão acontecer sempre. O que acontece, pessoal,
é que, como a gente viu lá em Gaave, toda seção cônica centrada na origem tem a seguinte equação: ax² mais 2bxy mais cy² igual a uma constante d. Então, essa equação aqui pode ser escrita como essa equação matricial, tá vendo? Olha, xy, aqui olha só que já apareceu o a, que é o coeficiente do x², o c, que é o coeficiente do y², aqui como é 2b, fica um b de k e um b de k, que é o coeficiente de xy. Tudo isso igual a uma constante d. Bom, mas se a gente tem então uma superfície quádrica, que está nas variáveis x, y, z, olha só, temos um termo aqui em x², um termo em xy e um termo em xz. Depois, um termo em y², um termo em yz e um termo aqui em z². Bom, x² aparece sempre na posição 1, 1. O y² na 2, 2. Então, olha só, a, b e o z² aqui. Então, na diagonal, vão estar os termos que estão ao quadrado. Olha, a, b e c. A, b e c. Bom, xy é a posição, vamos dizer assim, 1, 2. Então, xy aparece aqui e aqui. D e d, 2d. YZ vai aparecer onde? YZ vai aparecer aqui e aqui, olha. Linha 2, coluna 3, ou coluna 3, ou linha 3, coluna 2. Então, YZ, que é o 2F, está aqui. Analogamente, acontece com o XZ. E e E. Observe que a matriz é simétrica. Então, toda a superfície quádrica centrada na origem vai ter a sua equação, podendo ser escrita também como uma equação matricial. Por fim, se A e B são duas matrizes n por n, dizemos que B é congruente a A se B é igual a P transposto A vezes P para uma matriz invertível P. Então, A é congruente a B se somente se B for congruente a A, e nesse caso a gente fala então que A e B são matrizes congruentes. Duas formas quadráticas, G e H, com matrizes A e B, respectivamente, elas são ditas congruentes, ou melhor, elas são ditas equivalentes se A e B são congruentes.